Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós chamamos a presença do Senhor sobre a nossa casa, como na casa de Obed, que enquanto a arca do Senhor esteve na casa de Obed, ele, toda a sua casa, seus negócios, projetos, sonhos, ambiente, foi saturado e abençoado pela glória e pela presença de Deus. Que da mesma maneira, Senhor, dentro da nossa casa, tua presença marque a diferença, tua presença sature o ambiente, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida. Hoje começamos mais um propósito de 14 dias, um propósito chamando a presença de Deus para dentro da nossa casa, para que Deus abençoe e proteja a nossa casa. Por isso, convido você a estar conosco aqui em oração para as vitórias que virão dentro da tua casa, em nome de Jesus. Eu oro para que quando você estiver na sua casa, você tenha um sono reparador, você tenha alegria com a sua esposa ou com o seu esposo e os seus filhos. Dentro da sua casa, saúde, dentro da sua casa, prosperidade, dentro da sua casa, você recebendo ligações de bênção, de milagre, de oportunidade, você sendo encontrado no seu endereço. Em nome de Jesus, o favor de Deus tocando tua vida. Por isso convido a você, a todos que estão aqui nesse propósito, a fazerem esse propósito com a gente, às 6 da manhã, às 18 horas. Você quer mais de Deus? Então declara aqui nos comentários, eu quero mais de Deus na minha vida. Amém? Eu quero começar essa oração já glorificando o nome de Jesus pelos milagres. Exatamente. Olha o testemunho da Mariana. Sigo as orações há 5 anos e gostaria de compartilhar um testemunho. Minha filha queria muito ser mãe, mas por 2 vezes o bebê não desenvolvia os batimentos cardíacos. Orando por ela, junto com o profeta, hoje ela está grávida de 4 meses e nós estamos muito felizes. Deus abençoe o Senhor e a sua família para sempre e eternamente, para a glória de Jesus Cristo. Ô Mariana, que bênção, que tremendo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso e eu fico feliz. Mais um bebezinho, mais um milagre de Deus. Eu já perdi as contas de quantas mulheres não podiam engravidar e entraram aqui nas orações e Deus operou um milagre. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. Eu quero compartilhar essa palavra. Mas antes disso, eu quero pedir a você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas essa oração. E se você puder compartilhar com 7 pessoas, faça isso agora. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Manda para amigo, manda para parente, manda para familiar. Manda para pessoas que seguem você nas suas redes sociais. Compartilha nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe. Manda para 7. Amém? E que Deus te abençoe também mais e mais. Em Daniel capítulo 6, verso 16, diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Olha que tremendo essa palavra. A Bíblia diz que fizeram um complô
para derrubar Daniel. Por inveja de Daniel, por ele estar se destacando no reino, por ele estar crescendo, por ele estar prosperando. Toda pessoa que se destacar, que prosperar, ela vai enfrentar complôs, ela vai enfrentar perseguições, ela vai enfrentar gente contrária. E vão tentar armar para ela. Tentaram armar para Daniel. E a Bíblia diz que deram um jeito de enquadrar Daniel em um crime que ele não cometeu. Então, essa prisão foi forjada. Essa prisão foi forjada. Ela foi intencional. Tem coisas que se levantam contra a nossa vida que é forjado. O objetivo do diabo é te desestabilizar. O objetivo do diabo é te enfraquecer. O objetivo do diabo é manchar a tua honra. Porque a gente sempre, quando vê essa passagem aqui, a gente olha para Daniel sendo injustiçado e sendo lançado na cova dos leões. Mas é a repercussão disso. Já parou para pensar na repercussão? As pessoas comentando pelas ruas: olha, você sabe que aquele homem de Deus, que aquela mulher de Deus está preso. Você sabe, olha o que aconteceu com ele. O que ele estava fazendo de errado? Daniel não estava fazendo nada de errado. Mas os homens armaram contra ele. É por isso que quem nos justifica é Deus. E a maior certeza de que você está andando com Deus e não fez nada errado é se você sobreviver à cova. É se você conseguir sobreviver o laço do passarinheiro. E a Bíblia diz que Daniel então foi colocado na cova dos leões e foi colocado uma pedra. E essa pedra, ela foi colocada junto com o anel do rei, ela foi selada. Teve um selo nessa pedra para que ninguém mexesse nessa sentença. Tem coisas que são determinadas contra nós que aparentemente não tem solução. Aparentemente não tem volta, não há mais julgamento, não há mais o que conversar. Mas nós devemos entender que a nossa justiça clama. E somos filhos de um Deus justo, do juiz de toda a terra. A nossa justiça clama. A verdade que vivemos, ela sempre clamará. E foi isso que aconteceu com esse homem, com Daniel. Por mais que o diabo, contra a sua vida, ele intente te difamar, te destruir, a tua justiça vai continuar clamando. Aparentemente não há mais o que fazer para os homens, para essa terra, para os recursos aqui dessa terra, para as instâncias aqui dessa terra, talvez não tem mais o que fazer. Mas quando você tem um acesso ao tribunal celestial, quando você tem acesso ao justo Deus, então a coisa não parou ali. Deus vai visitar a sua vida. Deus vai visitar a sua vida e Deus está trabalhando. Tem algo que Deus está trabalhando, você crê nisso? Que tem algo que Deus está trabalhando, tem algo que Deus está fazendo. E continua dizendo aqui, no verso 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. O rei gostava muito de Daniel, mas não tinha o que fazer, porque os acusadores de Daniel tinham provas contra Daniel. E ele não podia revogar a lei que ele mesmo estabeleceu. Ele não podia, então, com um canetaço, certo? Livrar Daniel.
ele precisava fazer cumprir a lei. Então, a Bíblia diz que ele jejuou, o próprio rei, olha só, o próprio rei jejuou. Deus levanta pessoas para orarem por nós. Deus levanta pessoas para se colocarem na brecha pela adversidade que estamos enfrentando. Não pensa que você está sozinho nessa batalha. Daniel não pode pensar que está sozinho na cova. Daniel não pode pensar que ele está lá na cova e que ninguém está mais nem aí para ele, não. Deus vai levantar intercessores, Deus vai levantar gente grande para lutar por você, tanto na esfera espiritual quanto na esfera natural. Então, vamos parar por um momento, vamos entender isso aqui, porque Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova. Por que Deus não impede certas coisas na vida da gente? Você já parou para pensar? Qual que é o objetivo? Será que tudo isso que Daniel passou era para mostrar o livramento do Senhor? Era para mostrar que Deus é grande na vida de Daniel? Também. Mas sabe, de uma das maiores, eu posso dizer, obras que aconteceu aqui, uma das maiores obras que aconteceu aqui com a prisão de Daniel, e que pouca gente fala sobre isso, é que aqueles que odiavam Daniel, aqueles que perseguiam Daniel, aqueles que estavam contra Daniel e que fizeram toda essa movimentação injusta contra esse homem de Deus, na verdade, Deus queria removê-los do caminho de Daniel. E existem certas legalidades que precisavam ser dadas. A injustiça, como eu disse, a injustiça, assim como a justiça ela clama. Quando esses homens fizeram essa maldade contra a vida de Daniel, isso destampou algo, isso movimentou algo. Deus tirou os adversários de Daniel, Deus tirou aqueles que eram contra Daniel também aqui na cova. Então, Deus, ele não estava trabalhando em uma frente só para livrar Daniel. Deus também estava batalhando uma batalha que talvez Daniel não soubesse que estava passando. Para Deus expor o negativo, para Deus expor o contrário, para Deus expor a maldade, Deus permite com que você vá para a cova. E Deus vai trabalhar para o livramento seu na cova, quanto para tirar do seu caminho gente que está contra você. Deus vai trabalhar em ambas as frentes, porque Ele conhece seu coração, conhece sua vida, conhece seu propósito. Olha que tremendo isso! Então Deus sabia do que estava contra Daniel, mas talvez Daniel não soubesse. E a Bíblia diz que o Senhor, então, visita Daniel. Olha o que está escrito aqui, no verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Gente, dá para entender o que está acontecendo aqui? O rei era a pessoa mais ansiosa do mundo. O rei, com todo o poder, com toda a glória dele, poderia dormir até mais tarde naquele dia, poderia estar desfrutando das suas bênçãos, das suas maravilhas que estavam ao seu redor, mas não, ele saiu para ver se Daniel estava vivo dentro da cova. Deus vai inquietar e tirar o sono de pessoas
que podem fazer algo a seu respeito. Deus vai movimentar pessoas, Deus vai inquietar o coração de pessoas para te abençoar. Como eu disse, a justiça e a injustiça estão clamando. Não pensa você que teu Deus não está movimentando gente de longe. Deus não está fazendo coisas grandes. Deus está fazendo coisas grandes, Deus está tirando o sono de pessoas para orar por você, para te abençoar, para abrir portas na tua vida, para ser bênção no teu caminho, para liberar palavras sobre você. Aconteceu comigo mais de uma vez isso. Em um certo momento, estava sendo tão atacado no final do ano passado. E Deus levanta uma pessoa para entrar em contato, porque não tinha o meu contato, para entrar em contato com alguém próximo a mim, porque queria entregar uma palavra de Deus para a minha vida. Essa pessoa não estava conseguindo falar comigo. Aí Deus mostrou a essa pessoa com quem falar para que essa pessoa entrasse em contato comigo. Aí conseguiu entrar em contato comigo, liberou a palavra, exatamente a palavra profética que eu estava precisando, exatamente a situação que eu estava vivendo, exatamente. E aquilo ali me deu, sabe, um gás novo, uma energia, me renovou aquela palavra profética, porque tem palavras proféticas que te renovam. Quando o profeta abre a boca e é usado por Deus, aquilo ali é uma explosão dentro de você. E foi o que aconteceu comigo. E a segunda vez que Deus inquietou alguém foi quando eu estava num grande desafio, financeiro, logo que eu vim para São Paulo, porque os custos aqui em São Paulo são muitas vezes mais altos do que lá no Sul. Eu estava acostumado com uma vida lá no Sul. E quando cheguei aqui, era um outro nível, eu vim com muita gente do Sul para cá. E aquela coisa, quando você está dependente de uma palavra de Deus, filhinho chora e mamãe não vê. As pessoas não veem o que você passa. Deus inquietou uma pessoa para ser uma bênção na minha vida. Deus inquietou uma pessoa para abrir porta, para me abençoar, para ser um canal de Deus na minha vida. E essa pessoa disse assim, estou te abençoando. E o que você precisar, conte comigo, conte com a minha empresa, conte com a minha família. Gente que eu nem sabia que me seguia, gente que eu nem sabia que conhecia meu ministério, pessoas que eu nem tive um grande contato. Deus inquieta a gente, Deus move gente, eu sei disso. Deus já trouxe gente de fora do Brasil, para ser bênção na minha vida, para entregar uma palavra dele para a minha vida. E eu pensar assim, puxa, Deus tem que trazer alguém lá do outro lado para trazer uma palavra para a minha vida. Quando você está passando por uma situação de injustiça, Deus está movimentando as coisas e Ele tira sono de reis, Ele tira sono de governos, Ele tira sono de gente grande só para te abençoar, só para te abençoar. É por isso que você não pode parar de orar. O segredo de Daniel foi não parar de orar. Quando o rei gritou, Daniel, tá vivo aí, homem? Ó rei, meu Deus, me ouviu e fez todos esses gatinhos aqui jejuar essa noite. Ninguém comeu. E a Bíblia diz que todos aqueles que intentaram o mal contra Daniel foram jogados com as suas famílias na cova dos leões e Daniel foi solto. Deus faz justiça. Deus está trabalhando por você. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Amém? Você recebe essa palavra, essa instrução?
E eu quero também fazer um convite especial para você. No próximo domingo, já marca aí na tua agenda, antes de começar o nosso culto começa às 9 da manhã aqui em São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. 15 para as 9 eu vou orar por doentes. Eu quero orar pelos doentes. O Senhor colocou no meu coração fazer 3 domingos orando pelos enfermos. Nesse domingo, nós vamos orar pelos enfermos, novamente. Eu convido você a estar junto conosco. E eu quero agradecer aos meus parceiros, que também têm me ajudado na televisão, que tem sido uma coluna no nosso ministério para que a gente continue pregando o Evangelho de Jesus na televisão. Temos programa na TV Bandeirantes, em rede nacional, de domingo a domingo, gente. E todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Quer ser meu parceiro? Quer me ajudar a fazer essa grande obra? Deus está tocando no teu coração? Vá no meu site e veja como você pode me ajudar. Amém? Vai ser um prazer colocar você em nossas orações e estar lado a lado com você nessa obra de evangelismo que tem abençoado a vida de muitas pessoas. E eu tenho 2 recados importantes. Nós vamos ter uma escola de profetas nos Estados Unidos, no mês de julho, e no mês de junho vamos ter uma escola de profetas na Itália. Há anos eu quero fazer uma escola de profetas na Itália. Não tenho tempo para explicar para você por quê aqui. Não tenho tempo para explicar por quê. Mas você que quer participar da escola de profetas em junho, na Itália, e em julho, nos Estados Unidos, ou numa ou noutra, ou até mesmo se você já é dos Estados Unidos, eu deixei fixado o meu site aqui nos comentários e também aqui na descrição desse vídeo. Entra em contato. Hoje pela manhã as vagas são limitadas para os 2 países, só que para a Itália é menos ainda. Para a Itália são só 150 vagas. E eu sei que tem muita gente que me acompanha da Europa que vai querer estar lá, certo? Vai querer estar lá nessa escola de profetas na Itália. E nos Estados Unidos a mesma coisa vai acontecer. Vamos fazer escola de profetas nos Estados Unidos. Então, entra agora mesmo no meu site, certo? Clica no botão lá, entra para o grupo que o meu pessoal vai entrar em contato com você durante o dia de hoje, ok? Então você que é dos Estados Unidos e você que é da Europa, entre em contato com o nosso pessoal hoje. A partir das 8 da manhã eles começam a responder já as mensagens. E um detalhe importante, gratuito para quem é aluno da Academia Quindo Global. Então as inscrições à escola é gratuito para quem é aluno da Academia Quindo Global. Tá vendo por que você tem que se tornar aluno da nossa academia? Para participar dos eventos gratuitamente, para poder estar com a gente mais próximo, para andar com a gente. Então, hoje mesmo, se você ainda não é aluno da academia, vá lá no meu site e se inscreva, tá bom? E seja um aluno. Essa semana tem 2 ministrações especiais e para você que mora nos Estados Unidos e que já é aluno, é só dar o teu nome e confirmar a tua vaga e vai ser uma alegria estar junto com você, tá bom? Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, Salmos 91. E você que está aí, escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração, tua necessidade. Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo e depois às 18 horas. Diz assim o Salmos 91, e compartilha com 7 pessoas, não esquece aí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Eu tive uma visão de uma pessoa que está com isso aqui inchado, está uma bola aqui. Ela tem um outro problema. Eu não sei se isso é tireoide ou é outro problema, mas ela está com isso aqui saltado. Eu tive uma visão com uma pessoa com isso aqui saltado. O Senhor está operando na tua vida, no nome de Jesus. Jesus quis te dar saúde agora. Seja você quem for aí que está com esse problema. O Senhor manda dizer também para Elaine, Elaine, não te preocupa, porque o Senhor Deus que tirou Daniel da cova vai tirar você também dessa injustiça. Deus vai te dar vitória e todos ao seu redor vão ver que Deus é na tua vida.
Elaine, pega essa palavra. Tem uma pessoa também que é do ano de 95 de nascimento, que está aí me ouvindo nessa oração. Deus está te visitando agora e eu vi Deus colocando algo nas tuas mãos. Eu não sei se é um crédito, eu não sei se é um valor que alguém estava te devendo, mas é algo que Deus está colocando nas tuas mãos, que tem sido teu objetivo de oração nos últimos dias. No nome de Jesus, seja você quem for aí. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família, seus projetos e tudo que estiver ligado a ela. Todos os comentários que foram colocados aqui, os pedidos de oração, o clamor, as lágrimas. Essa pessoa que está clamando por justiça, essa pessoa que a injustiça também está clamando. Nós oramos agora, Pai, por um milagre, por um livramento do Senhor, e que dentro dessa casa a bênção do Senhor, a bênção da paz, da prosperidade, da alegria, da saúde, da força, do ânimo, dos sonhos de Deus sejam liberados. Doce Espírito Santo, encha esse lugar, encha essa pessoa da Tua presença agora, no nome de Jesus. E eu oro nesse momento para que toda enfermidade se dobre a Jesus Cristo. Eu oro para que toda enfermidade física e emocional, a todo câncer, a toda alergia, a toda infecção, a todo problema renal, a todo problema nas pernas, nos músculos, a todo problema nos nervos, a todo tipo de problema no coração, de má circulação, renda-se a Jesus Cristo. Que o dia de hoje seja um dia de milagres, que o dia de hoje seja um dia de prosperidade, que portas sejam abertas, que o favor do Senhor seja liberado e que milagres do Senhor venham tocar em nossa vida. Senhor, e que tudo aquilo que tem sido forjado contra nós, tudo aquilo que se move contra nós, nós quebramos agora a força do inimigo e que toda língua mentirosa, difamação, mentira, inveja, ação contrária, opressão espiritual, cesse no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo essa vida, sua casa e sua família. Amém e amém. Amém, gente querida. Você recebe essa palavra, essa oração? Então compartilha com outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. 9 da manhã, vou estar aqui junto com você. E você que é dos Estados Unidos, você que é da Europa, entra no meu site agora quando acabar essa oração. Que Deus... Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que nenhum mal tocará na tua vida e nem na tua casa. Que o sangue de Jesus cubra a sua vida, cubra seus filhos, guarde a sua entrada e a sua saída. Declaramos por terra toda obra de maldade, todo tipo de ataque espiritual direcionado a ti, direcionado aos teus negócios, direcionado à tua família, tudo aquilo que vem para tentar
tirar você do propósito de Deus, tudo aquilo que vem para tentar lhe desanimar, nós repreendemos o nome de Jesus. Cancelamos ataques espirituais que vêm na mente, ataques espirituais que vêm trazendo cansaço, trazendo peso, trazendo opressão, trazendo atrapalhos, destruição. Nós quebramos isso em nome de Jesus Cristo e declaramos justiça de Deus na tua vida e profetizamos justiça nas tuas portas. Tudo aquilo que está destinado por Deus para vir a você, que chegue a você, que as existências sejam quebradas, que todo tipo de opressão do inimigo tentando impedir, todo tipo de dissuasão espiritual seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Que toda arma forjada, que toda mentira, toda invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, inveja, planos do inimigo sejam desfeitos no nome de Jesus Cristo. Declaramos que tu e toda a tua casa estão abençoados, estão guardados. Declaramos que estamos firmes com nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Declaramos que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, nos conduzirá em todas as coisas e de modo algum estamos sós. A presença de Deus está na nossa vida. A presença de Deus está aqui conosco. E nós invocamos o nome poderoso de Jesus, para que a presença dEle seja cada vez maior na nossa vida. Senhor, encha-nos da Tua presença, encha-nos do Teu favor, encha-nos da Tua graça. Também oro, Senhor, pela salvação de todos dessa família, para que todos conheçam a Jesus e que se cumpra aquela palavra que diz: se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa, toda a tua família. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra profética, que no dia de hoje nós veremos a boa mão de Deus conduzindo o melhor para o nosso caminho. E tudo aquilo, Senhor, que não for o que o Senhor tem para nós, que seja tirado do nosso caminho, mas o que o Senhor tem para nós, que venha. Oramos também por uma restituição e por uma restauração. Tudo aquilo que foi tirado injustamente, que pertencia a nós, que estava no nosso caminho, nós oramos para que haja restituição, oramos para que haja restauração no nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia nos fala que Deus visita a injustiça. Tudo que foi tirado de José foi restituído na vida dele. Tudo que foi tirado de Jacó foi restituído na vida dele. Então o nosso Deus é um Deus de restituições. Inclusive, essa é uma oração que a maioria dos filhos de Deus não fazem, mas que devem fazer. Nós devemos orar por restituição e por restauração. Deus restituiu a vida de Jó. A Bíblia diz, ou seja, Deus visita a injustiça no nosso caminho. É por isso que nós temos que orar. O segredo de todos os homens que tiveram restituição foi uma vida com Deus, foi um ouvir a Deus, foi orações. E isso nós não podemos parar de fazer. Por isso eu estou sempre orando, justiça nas portas. Eu já falei para você, hoje nós estamos no 12º dia do nosso propósito. Hoje é o 12º dia. E hoje é o dia também que conclusões acontecerão. Amém? Hoje é o dia que conclusões acontecerão. Deus vai colocar, inclusive, respostas dentro do seu coração para você tomar decisões certas no dia de hoje. Em nome de Jesus, coisas que você estava protelando em decidir, hoje vai haver conclusão, hoje vai haver decisão. Receba aí com palavra profética, Deus vai dar hoje para você a paz no seu espírito, para você tomar as decisões certas que você precisa para a sua vida. Você crê nessa palavra como profética para a sua vida? Então, receba ela aí. Eu quero começar hoje e não esqueça de escrever aqui nos comentários: estou firme com os meus pés em Jesus, na rocha do meu sustento. Escreve aí: estou firme. Não deixe o diabo tirar você da oração ou da presença de Deus. Deus está fazendo uma obra grande. Amém? Eu creio nisso. Eu quero dar o testemunho aqui da Simone e ela escreveu assim: eu venho testemunhar sobre a minha saúde.
Sempre tive pedra nos rins e com o tempo isso foi se agravando. Estava também com muita gordura no fígado e era muita mesmo. A médica disse que meus rins apresentavam 2 cistos, além dos cálculos, e eu também tinha algumas pedras na vesícula. Fiquei muito assustada, especialmente após ter uma crise de vesícula e achei que ia morrer. Comecei a orar com você e um dia, na sua oração, você declarou que o Senhor estava me curando. Precisei retirar a vesícula e para isso fiz vários exames, inclusive uma biópsia do fígado. E para minha surpresa, os resultados mostraram que não tenho mais nada nos rins e a gordura no fígado desapareceu. Que Deus abençoe sua vida e sua família e que o Senhor continue te usando para orar pelas pessoas. Deus é fiel. Deus é fiel. Que Deus te abençoe. Eu fico feliz. A tua alegria é a minha alegria. A tua vitória é a minha vitória. Amém? A Deus toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Só a Deus para fazer isso na tua vida, irmão. Só a Deus. Isso é um milagre de Deus. Amém? Eu quero hoje trazer a terceira parte da mensagem, onde eu tenho falado sobre o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é uma voz. Escreve isso aqui nos comentários. O silêncio de Deus é uma voz. A Bíblia nos diz no Salmos 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Essas palavras de Davi, elas expressam um sentimento de desamparo e aparente silêncio de Deus diante do sofrimento que Davi estava enfrentando. No entanto, você tem que entender que todos nós sentimos isso. Todos nós sentimos, sabe? Parece que Deus está em silêncio. Agora, isso é falta de interpretação. Na verdade, Deus não está em silêncio, porque o silêncio é uma voz. No Salmos capítulo 13, olha o que Davi em outro salmo questiona. Até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? Até quando esquecerás de mim o teu rosto? Davi, ele expressa a sua angústia e busca aqui uma resposta da parte de Deus. Então você tem que entender que não é só você que sente isso, todos nós sentimos. Agora, interpretar que o silêncio é uma voz para a gente, o silêncio é uma voz que está falando e às vezes mais alto do que a voz audível. Aí você diz, como isso? Interprete o silêncio como Deus falando com você, coisas muito pontuais e muito específicas dentro do teu coração. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui. O silêncio de Deus revela muita coisa. O silêncio, ele sempre vai gerar uma autorreflexão, ele vai gerar uma busca. O silêncio é o sinalizador de algo que Deus está fazendo. É o sinalizador de algo que Deus está fazendo. Agora, como eu falei ontem, se você estiver alinhado com Deus, esse silêncio ele significa que Deus está trabalhando em algo. Agora, se você estiver desalinhado com Deus, alinhe-se totalmente para que Deus ele fale com você. Porque o silêncio de Deus pode vir na nossa vida por coisas que Deus está trabalhando, como eu disse, e eu dividi em 2 partes, falando tanto na oração da manhã quanto na oração da noite de ontem. Se você não assistiu, assista, certo? Mas ela também pode estar falando de algo que está desalinhado em você. Algo que está desalinhado em você. E se algo estiver desalinhado em você, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai revelar isso para você. É por isso que o silêncio tem que ser interpretado, até para você orar. Não, eu estou buscando a Deus, eu estou obedecendo a Deus, então continue. Continue porque Deus está trabalhando em algo. Agora, eu estou desalinhado, eu estou desobedecendo a Deus em algo, eu abri uma brecha na minha vida, bem, então você sabe o porquê do silêncio. O silêncio é um sinalizador, como eu disse. O silêncio de Deus também é a preparação para o próximo nível. Deus muitas vezes permite temporadas de silêncio na nossa vida para que a gente dependa mais dele, para que a gente confie que ele está trabalhando e nesse interim
que você está passando por essa temporada, cresça espiritualmente. Aumente suas orações, aumente sua busca, aumente seu jejum, aumente, o seu conhecimento da palavra de Deus, aumente suas conexões. Faça mais. Por quê? Porque Deus também está esperando uma maturidade da sua parte para entrar no próximo nível. O silêncio de Deus vai sempre nos preparar. E há coisas, muitas vezes, que Deus está suspendendo na nossa vida por um motivo. Ele não está tirando do nosso caminho, Ele está suspendendo. Por quê? Porque você não chegou na estatura que Ele está esperando você chegar. Algumas pessoas não estão experimentando um grande crescimento, uma aceleração, um romper na sua vida, porque elas não chegaram na estatura que Deus quer elas. Aí você pergunta, que estatura é essa? Bem, às vezes a estatura de humildade, de quebrantamento, de dependência, de responsabilidade. Por que Deus não entrega coisa para a criança? Porque ela não tem responsabilidade com aquilo que está nas mãos dela. O nosso Deus é nosso Pai Celestial também. Você tem que ver Deus como seu Pai Celestial. Então, a gente declara Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Sim, todas as coisas estão cooperando para o meu bem, desde que eu esteja no centro da vontade de Deus. Então, tem coisas que às vezes a gente diz, mas não compreende totalmente. E você tem que compreender, as coisas vão cooperar se eu estiver em Deus, se eu estiver no centro da vontade de Deus na minha vida. E algumas coisas você tem que entender. Deus muitas vezes está suspendendo algumas coisas na nossa vida porque estamos nos relacionando errado com algumas pessoas. Ou estamos aceitando alguns relacionamentos que Deus está vendo aquilo mais como uma trava na nossa vida do que uma bênção. Então tudo isso a gente tem que perceber. Eu acredito muito que nós temos que ter uma leitura correta das coisas que estão ao nosso redor. Se depois que você se conectou com uma pessoa, a sua vida começou a andar para trás, então o problema está nesse relacionamento. Então, relacionamentos errados trazem também o silêncio de Deus. Abraão e Ló, eu sempre uso esse exemplo. Deus só foi falar novamente com Abraão depois que Ló saiu totalmente da vida dele. Ou seja, relacionamentos errados podem travar certas bênçãos na sua vida. A segunda coisa, direções erradas. Não basta eu ter velocidade. Eu tenho que estar na direção certa. Você pode ter, um carro esportivo, um carro veloz nas suas mãos. Só que se você tomar o caminho errado ao seu destino, para o seu destino, mesmo que você tenha um carro e tenha combustível e tenha capacidade de chegar onde você deveria chegar, você não chega. Por quê? Porque você tomou a estrada errada. Você pegou um caminho errado. Você tem que recalcular a rota. Você tem que voltar para o caminho que Deus tem para a sua vida. Então, direções erradas trazem o silêncio de Deus para a nossa vida também. Direções erradas. Deus precisou me levar para Santa Maria para corrigir uma rota dentro do meu coração. Porque o que eu queria como homem, como pessoa natural? Eu queria voltar para o sul do Brasil. E Deus disse para mim que o que Ele tinha para fazer na minha vida, lá em São Paulo, e através da minha família e também com os projetos que Ele tem colocado nas minhas mãos, Ele me queria inteiro dentro do propósito, dentro do destino. Às vezes Deus tem que levar você para um lugar, para tirar as raízes que estavam no seu coração, para que você esteja pleno no seu propósito. Então, direções erradas na nossa vida podem comprometer, sim, as próximas instruções de Deus na nossa vida. O orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então esse silêncio de Deus aí para você pode ser fruto do orgulho. Você não quer mais obedecer a Deus. Você quer construir a sua vida, viver a sua vida, fazer as coisas do seu jeito. O orgulho derruba o homem. O orgulho derruba o homem. O orgulho
impede o homem de entrar aonde Deus está preparando e Deus está reservando para que o homem entre. Então, tire essas coisas do seu coração. Resistir uma mudança também é ficar paralisado. E isso é muito importante. O silêncio pode estar vindo na sua vida porque você está resistindo a uma mudança. Deus está falando com você, já lhe deu todos os sinais, já mandou profeta, já te deu sonhos, falou com você, mas você está resistindo a uma mudança. E isso está trazendo uma estação de silêncio de Deus para a sua vida. Por quê? Porque já foi lhe dada uma instrução. E você quer uma nova instrução. E isso não funciona com Deus. Sabe, jogar braço com Deus, tentar vencer, apostar mais alto, com Deus você nunca vai ter vitória assim. Você precisa se render à vontade de Deus. E quando você se rende à vontade de Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para te obedecer, você vai ver que vai liberar uma nova estação. E essa nova estação vai vir com palavra de Deus para você. Vai vir com uma profecia, vai vir por meio de um sonho, vai vir por meio, sabe, de uma alegria dentro do seu ser, vai vir por meio de uma paz. Deus vai comunicar a vontade dele dentro do seu coração, dentro do seu coração. Então hoje, inclusive, eu tenho feito essa oração quase que diária. Eu digo, Senhor, eu estou rendido a Ti. Tudo que eu quero é Te obedecer. Na minha vida eu sei que o segredo para você viver o extraordinário está em você obedecer às instruções de Deus para a sua vida. Amém? Então, eu sei que Deus está falando com alguém aqui, eu sei que essa palavra está sendo profética para alguém, Deus está avisando de algo, Deus está alertando você de algo, e se você sabe render o seu coração a Deus, então você vai poder ter uma nova estação. Nós não podemos deixar com que nada venha manter os nossos ouvidos longe da voz de Deus. Nada. Deus, assim como Deus vinha todos os dias para falar com Adão e Eva, a Bíblia diz na viração do dia, Deus vinha para falar com eles. Essa comunhão foi restabelecida por Jesus. Eu posso ouvir Deus todos os dias. Eu posso ouvir a direção de Deus todos os dias na minha vida, até através do silêncio. Amém? É por isso que Deus me deu a escola de profetas. Para a escola de profetas ela ser um meio das pessoas aprenderem a ouvir Deus falar com elas. Você tem que aprender, sabe, como que Deus está se revelando para você, como que Deus está falando ao teu coração, para você poder viver algo maior na sua vida. É por isso que hoje, aqui nos Estados Unidos, em Orlando, nós vamos ter a nossa escola de profetas aqui e vai ser uma grande bênção. Amém? Se você é dos Estados Unidos, se você mora em Orlando, vem estar com a gente hoje à noite. Entre em contato com a minha equipe, eu vou te esperar. Ouvir a Deus é o que vai tirar você de qualquer problema. Amém? Ouvir a Deus vai tirar você de qualquer situação difícil. Você tem que ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, sua vida não será a mesma. E domingo eu estarei fazendo um culto público aqui, juntos vamos adorar a Deus. Eu convido você a estar junto com a gente nesse domingo, certo? E olha, eu digo, que nem eu disse ontem, eu vou dizer hoje novamente. Para mim, eu estou fazendo esse culto de domingo por obediência a Deus, porque não estava nos meus planos. Eu tenho que retornar para São Paulo no domingo. Então, no domingo eu tenho que retornar para São Paulo. Então eu vou fazer o culto de manhã aqui e vou para Miami para pegar o voo, que fica a cerca de 300 quilômetros daqui. Então realmente é algo que Deus me dirigiu e eu creio que vai ser uma grande bênção. Vou transmitir ao vivo também. E Deus falou para mim, para ministrar sobre crenças limitantes. Então é algo que o Espírito Santo está preparando. Se você mora nos Estados Unidos, vem para cá, pega voo, vem, sabe, porque vai ser algo maravilhoso. Ah, mas eu posso assistir online. Você pode assistir online, mas se Deus falar com você estar no presencial, esteja no presencial, certo? Entre em contato com a minha equipe, pega o endereço e vem estar com a gente nesse domingo. Vai ser 8h30 da manhã aqui em Orlando, certo? Lá no meu site www.vinicius17.com.br tem o contato da minha equipe. Você entre em contato com a minha equipe e já reserva a vaga para estar junto conosco. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar
o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir uma gentileza para você, que você compartilhe essa oração agora com 7 pessoas pelo menos. Mande aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe, mande para eles. Tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente e poderosamente. Amém? E eu peço a oração de todos, certo? Eu creio muito no que Deus está fazendo. Eu creio que as escolas de profeta, elas são uma grande bênção e foi algo que Deus tem movido na minha vida e milhares de pessoas têm sido abençoadas através das escolas de profeta. Salmos 91, quero compartilhar essa palavra com você. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Escreve aqui nos comentários, enquanto eu declaro o Salmos 91, estou firme. Amém? Essa frase profética, cada oração, cada propósito que eu entrar, nós vamos ter uma frase profética. E a frase profética dessa campanha da injustiça de Deus que nós estamos fazendo é a frase estou firme, com os meus pés na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Então escreve aí, estou firme, glória a Deus. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei com longura de dias. Fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Eu creio que Deus está agindo aqui. E mais uma vez, receba essa palavra profética que eu liberei nessa oração. Hoje é um dia de conclusões. Hoje é um dia onde pessoas vão tomar decisões muito importantes. E o Espírito do Senhor vai lhe dirigir, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar graça para você decidir certo. Amém? O Senhor me falou nessa oração, tem muitas decisões que serão tomadas no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, graças te dou. Apresento a Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, nesse propósito junto comigo. Clamamos pela justiça de Deus. O Senhor é a nossa justiça. O juiz de toda a terra está aqui nos ouvindo. É por meio de Jesus que chegamos ao Pai e pedimos justiça em nossas portas. Tudo aquilo que foi tirado de nós, o que foi roubado, o que foi desviado, o que pertencia a nós, nós oramos para que venha e que haja uma restituição total e completa. Oramos em nome de Jesus Cristo por uma liberação do céu. Pedimos favor de Deus sobre a nossa vida. Tudo aquilo que foi roubado dos nossos filhos, tudo aquilo que foi roubado até mesmo do nosso tempo que foi roubado, energia que foi roubada, saúde que foi roubada. Nós oramos por uma restituição. Não sabemos como isso pode acontecer, mas sabemos que Tu és Deus poderoso. Da mesma maneira que restituiu na vida de José, o Senhor tem o poder de restituir na nossa vida. Oramos para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa. Apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui. Leva embora, Pai, a ansiedade, a depressão, a preocupação e traga paz para dentro dessa pessoa. Traga alegria, fortaleça a vida dela. No nome de Jesus, todo tipo de ataque que ela tem enfrentado, da família, de pessoas próximas, ataques espirituais até mesmo no trabalho, eu oro para que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Nós dizemos a todo ataque espiritual contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo programado contra a nossa vida, ou até mesmo pessoas que o inimigo tem incitado contra a nossa vida, não terá poder sobre nós.
estamos guardados pelo sangue de Jesus Cristo e que toda arma forjada, todo laço do passarinheiro, todo dardo enviado seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos toda obra de maldade, toda obra de inveja, toda obra de injustiça e declaramos: o Senhor, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na angústia, está conosco. Sim, a presença de Deus está conosco e que o Senhor dê sabedoria a cada pessoa que vai tomar decisões importantes hoje. Senhor, que tudo seja dirigido por Ti. E te pedimos, não, Senhor, não permita que venhamos nos desviar do Teu propósito. Amamos Tua vontade, amamos o Teu propósito, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Que Deus te guarde. Amém? Que Deus guarde a tua vida, Deus guarde a tua saúde. Em nome de Jesus, 9 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Até mais.